Você já acordou e não conseguiu se mexer? Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo do Diário do Sono, em que nós vamos, Mauro, falar sobre um conhecimento importante sobre o sono, responder as perguntas de vocês e vamos trazer uma curiosidade super interessante sobre algo que bota medo em muita gente, né? Vou falar de uma vez, só o tema, para a pessoa ficar até o final, chama paralisia do sono. Fique ligado, você vai aprender o que é a paralisia do sono. Então vamos lá primeiro para o nosso conhecimento do dia? Legal, muito legal, nós vamos falar sobre a narcolepsia. Que é um transtorno do sono que, por esse nome, talvez você não conheça. Mas ele é muito conhecido, muito famoso, né, Zé Mauro? Muito famoso, muitas pessoas falam, vê uma pessoa dormindo ali pra caramba, nossa, tá com narcolepsia, né? Narcolepsia, né? É bem famoso, e aí nós vamos entender o que é a narcolepsia. Então vamos lá? Bora. Para entender a narcolepsia, a gente tem que saber que existem, né, no nosso cérebro, aqui nós temos um esquema do cérebro cortado ao meio, nós temos neurônios, um grupo de neurônios lá, esse grupo especial de neurônios são neurônios de hipocretina, que é um neurotransmissor cerebral. Tá? Não confundir com hipocretina. Hipocretina, hipócrita não, é hipocretina não, é hipocretina. Cretina. Entendi. Ou o outro nome da hipocretina é orexina. Os neurônios de orexina ou hipocretina, eles fazem o seguinte, eles são, vamos dizer assim, que eles são o interruptor, né? Eles que ligam e que desligam o nosso cérebro na hora de dormir. Mais ou menos, tá? É tipo uma comparação, assim, né? Então os neurônios de orexina ligam ou desligam o nosso cérebro para dormir. Essa parte do alerta, né? Parte do alerta, isso. Tá? Então tá aqui os neurônios de hipocretina. O que acontece? Na narcolepsia, acontece que esses neurônios estão bastante diminuídos, né? Eles já são poucos, em torno de 30, 50 mil neurônios. Parece muito, mas é pouco para o cérebro, né? Então, por diversos mecanismos, talvez imunológicos, provavelmente imunológicos, há em algumas pessoas a diminuição desses neurônios de hipocretina. Ficam bem poucos. Então, o que acontece? Esse interruptor liga, desliga, fica descontrolado, fica louco. Então, muitas vezes a pessoa está lá, ela acorda de manhã, 8 horas da manhã, esses neurônios de hipocretina, eles estão loucos ali, eles desligam, depois eles ligam, depois desligam ao meio-dia, depois 5 horas da tarde eles desligam de novo, de noite eles desligam, quer dizer, a pessoa fica com um sistema de sono bem desregulado mesmo, muito desregulado. Uhum. Essa é a narcolepsia. Então, resumindo, é a diminuição dos neurônios de hipocretina. E aí na prática, né, Zé Mauro, o que acontece quando esse sistema fica todo desregulado? Muito interessante, nós vamos ver os sintomas da pessoa que tem narcolepsia, que é uma doença muito ruim, trágica, mas é importante a gente conhecê-la. Isso. Então vamos ver quais são esses sintomas? O primeiro sintoma são ataques de sonolência. Então, aqui a gente não está falando daquele soninho que dá depois do almoço, né, Zé Mauro? Não. É um ataque de sonolência que a pessoa não consegue resistir. Não consegue resistir. Imagina que às vezes todo mundo tem, né? Fica às vezes um dia, 2 acordado, assim, fica com sono e tal. Mas esses ataques de sonolência na narcolepsia era como se a pessoa tivesse em 3, 4 noites sem dormir. São ataques irresistíveis. A pessoa está lá numa reunião importante, ela abaixa e dorme. Eu já vi pessoas assim que estavam falando e enquanto falavam dormiam. Tá falando assim, e dá um sono assim absurdo, a pessoa dorme. Então esse é o primeiro sintoma da narcolepsia, que é os ataques de sonolência. Outros sintomas são as alucinações do sono, a paralisia do sono e a cataplexia. Então a gente já falou dos ataques de sono, agora nós vamos falar sobre as alucinações do sono. Uhum. Nas alucinações do sono, quando a pessoa está começando a pegar no sono, quando ela está voltando do sono, ela começa a ter alucinações, né? Exatamente. Ver coisas, ouvir coisas que não estão ali, né? Não, parece que ela está tipo num sonho mesmo, acordada num sonho. Imagina você está acordado num sonho, é aquilo ali. Uhum. Essas são as alucinações do sono. É um dos sintomas da narcolepsia. O outro sintoma é a cataplexia. Que é quando a pessoa tem uma emoção intensa, né, Zé Mauro? Ela tem uma perda do controle da musculatura, né? E ela despenca. Exatamente. Imagina, você está numa discussão com alguém, ou então você está rindo, dando gargalhada, de repente seu tônus muscular, sua musculatura toda paralisa e você cai no chão. A pessoa continua ali acordada, mas perdeu totalmente o controle do corpo, né? Isso é a cataplexia, que é comum na narcolepsia do tipo 1. Mas a narcolepsia errada, ela atinge cerca de 0,02% da população. Então esse soninho que você tem, que às vezes sua avó tem antes de dormir, tá lá de noite,
noite, vendo televisão, depois aquele sono, tá com narcolepsia. Não é assim não. Narcolepsia é bem grave, ela é bem característica, a pessoa tem alucinações do sono, tem todos esses sintomas que a gente falou. Isso. Então, se você conhece alguém que passa por isso e não procurou tratamento ainda, oriente essa pessoa a procurar um tratamento. Na narcolepsia ocorre também a paralisia do sono, que é a nossa curiosidade de hoje. Então aguarde até o final do vídeo para você saber mais sobre a paralisia do sono. Então agora a gente vai para as perguntas e comentários de vocês. Gi Salomão falou no vídeo sobre os 4 comprimidos de clonazepam. Ela falou assim, olha, médicos têm que receitar medicamentos, senão o psicólogo basta. Não sei por que médicos psiquiatras são contra próprios fármacos. Olá, Gi Salomão. Na verdade, assim, nós não somos contra remédio. Eu acho que remédios ajudam demais. Tem vários problemas de saúde que os remédios ajudam extremamente, mas eu sou contra o uso excessivo de remédio. O uso de remédio sem indicação. Isso eu sou contra, tá? Então, Gi Salomão, os consensos falam que remédios não são a primeira escolha para tratamento da insônia. O tratamento da insônia é terapia cognitivo comportamental para insônia. Então, o que a gente quer aqui é que você tenha o melhor tratamento, tá? Não é tomando um clonazepam que você vai melhorar seu sono. E às vezes a gente é mais enfático, né, Zé Mauro? Porque quando tem essa, vamos chamar assim, de epidemia de prescrição de medicação, de uso de medicação igual o clonazepam, de forma indiscriminada, a gente precisa alertar vocês dos perigos disso. Porque você vai tomando, uma pessoa passa para você uma cartela, você consegue comprar na farmácia, ou o médico passa porque você está um dia ansioso e você nunca mais volta lá. Nem sempre as pessoas sabem dos efeitos colaterais, dos perigos, dos problemas. Por isso a gente é tão enfático. Claro que tem as indicações, sim, mas a gente precisa alertar dos perigos. Falou bem, né? Uma epidemia de remédio, não precisa de tanto remédio assim que a gente vive. Os psiquiatras, muitas vezes, eles passam os remédios no afã de melhorar uma ansiedade ali, mas na verdade pode estar atrapalhando o paciente, tá? Então a gente quer te alertar para isso. E só uma curiosidade, você falou dos psiquiatras, eu já fui ao médico com problema de estômago, ele falou, não, isso aqui é ansiedade, e me passou remédio para dormir. Esse pode. Olha só, tomei? Não. Claro que eu não tomei. Você indicou o canal do Diário do Sono? Vai lá, eu tenho um canal falando sobre justamente isso. Pois é, eu podia ter feito isso, podia, né? Podia ter tapa de luva, né? Pois é, mas pra gente ver como é indiscriminado o uso de remédios assim, verdade, né? Não tinha a menor indicação para isso, não precisava disso. Ele me deu a receita, não peguei. O Claudinei falou assim, olha, já tentei de tudo para dormir, né? Mas nada surtiu efeito. Estou cansado, desesperado. Vou começar hoje a tomar Rivotril e pouco me importa os efeitos colaterais. Não vejo outra saída, já desisti de viver. Claudinei? Claudinei. Claudinei, não é assim não, sabe? Dormir é importante, mas a gente consegue dormir sem remédio. O uso do clonazepam, às vezes você acha que está te ajudando, você vai capotar um dia, você não vai dormir bem, no outro dia você vai ficar sedado. Com o tempo você pode ter depressão, 10% das pessoas que usam clonazepam têm depressão, uma quantidade enorme, vai atrapalhar a sua vida, às vezes vai piorar, aí que você vai achar que não vale a pena viver. Agora tente ficar sem um remédio, tente pegar sol de dia, fazer atividade física, ter relacionamentos saudáveis, conviver com as pessoas, você vai dormir muito melhor, da forma correta, sem precisar de remédio. Isso, e se tá tão difícil assim pra você, já experimentou fazer terapia? Então faz terapia, quando tá muito difícil a gente precisa de ajuda, né, Zé Mauro? Sim. Essa ajuda especializada, um terapeuta do sono de preferência, para ajudar você a organizar a sua vida, seus pensamentos, seus comportamentos, para que você consiga dormir. Porque o corpo da gente ele é feito para dormir, só que às vezes alguns comportamentos, algumas coisas atrapalham isso. Então procura ajuda profissional, isso vai te ajudar. E se você estiver se sentindo assim, talvez você esteja deprimido. Pode ser. Aí sim seria interessante procurar um psiquiatra para ele te passar um remédio, para te dar um empurrão, você sair desses pensamentos negativos, sair desses sintomas depressivos e conseguir ficar sem remédio para dormir. Isso, que não necessariamente é o Rivotril. Que não necessariamente. Rivânia. Olá, Rivânia. Rivânia Pinheiro. Bom dia. Olá. Tô tentando seguir as dicas do canal. Tenho insônia terminal. Acordo em torno de 3, 4 da manhã e não consigo dormir. Minha dúvida é, como faço a restrição do sono? O que faço para não dormir cedo, já que não é recomendado TV ou celular? Fazer para distrair? Assim, a restrição do sono deve ser idealmente feita por um terapeuta do sono. Ele tem que saber o tempo de sono para você adequado e aí, junto com ele, vocês vão definir os horários de dormir e horários de acordar, né? Mas o que você pode fazer para não dormir cedo é estimular o seu organismo, então, um pouco para não dormir cedo. Uma coisa talvez atividade física no início da tarde ajuda também a empurrar o sono para mais tarde. Ótima dica, Zé Mauro, ótima dica. E aí você pode se envolver com outras atividades que te mantenham ligada, mas não tanto. Por exemplo, fazer um quebra-cabeça, né? Sim,
alguma atividade escrita ali, caça-palavras, conversar. E dependendo da hora que você quer dormir, assista a televisão na sala, longe do quarto. Assista a televisão na sala, vai te deixar acordado um tempo pra você conseguir ficar ali até a hora de dormir. Pelo menos meia horinha, assim, antes de dormir é bom já parar, né? Tirar as telas e tal, mas até lá, né? Wellington Ricardo. Um médico fala uma coisa, outro fala outra. E a gente fica no meio desse fogo cruzado. Já fiz terapia cognitivo-comportamental para insônia e foi só dinheiro pro ralo. Prefiro tomar a medicação e dormir do que passar a madrugada inteira em claro e o dia inteiro com a sensação de um trator ter passado por cima de mim. Wellington, olha, sinto muito, tá? Realmente é difícil mesmo, a gente como leigo não sabe. Um médico fala uma coisa, outro médico fala outra, vem o canal fala uma coisa, outro fala outra. Realmente é complicado, tá? É difícil, mas externa essa dúvida pro seu médico. Fala isso com ele, olha, doutor, um médico me fala isso. O médico lá do canal falou que remédio para dormir pode ser ruim e tal, o que você acha? Ele vai falar o que ele acha e tal. E a terapia para insônia é o melhor tratamento mesmo para insônia, não tem dúvida, é a primeira escolha, né? Às vezes você tentar outro profissional para te ajudar na terapia para insônia. Às vezes talvez você não seguiu exatamente o que aquele profissional te falou, você não conseguiu fazer por algum motivo. Então, mas assim, a terapia para insônia ajuda a grande maioria dos pacientes. E às vezes a terapia para insônia vai mostrando pra gente onde estão as causas, né? Então, às vezes a pessoa tem um temperamento muito ansioso ou tem crises de ansiedade. Tô falando que é o seu caso não, tá, Wellington? Só dar um exemplo aqui para você e para todo mundo. Então a terapia para insônia ela vai ajudar a organizar os pensamentos e os comportamentos, mas precisa cuidar da ansiedade, né, Zé Mauro? Sim, também. Então, às vezes a terapia para insônia vai te indicar o que é prioritário de ser cuidado. Na grande maioria dos casos, um protocolo aí de 8 sessões ajuda a pessoa a dormir melhor. Mas tem casos em que as pessoas vão precisar de outros tipos de tratamento para cuidar daquilo que está em volta, que está causando a insônia. Então, o Wellington, não desista, né? Não desista, você vai conseguir dormir bem, vai em outro profissional, dá um jeito, conversa com seu médico de novo, você vai dormir bem. Mais um? Mais um. Vamos lá. Canal muito bom. Tem uma dúvida. Por que quando eu assisto jogo de futebol antes de dormir, mesmo que eu adormeça rápido, eu fico acordando muito de madrugada? Olha, eu vou te fazer uma pergunta. Enquanto você está vendo o jogo de futebol, você está tomando aquela cervejinha? Interessante. Pode Boa ser, pergunta. né? Porque se for isso, aí fechou. Aí é isso, cara. Porque assim, a cervejinha ajuda a gente não é que ajuda a dormir mais rápido. Ela assim, relaxa, a pessoa acha que dorme mais rápido, mas o final da noite fica muito prejudicado. Ela acorda várias vezes à noite. É uma comprovação que a cerveja que você toma para ver o jogo está atrapalhando o final da sua noite. Faz sentido. Pode ser isso. Não sei. Teria que a gente perguntar mais coisas para você. É uma boa hipótese, Emaldo. É uma boa hipótese. Agora, pra gente encerrar, um comentário da Diana. Ela falou aqui no nosso último vídeo, ó, muito informativo e divertido. Obrigado. Valeu, Diana. A gente quer divertir e informar, exatamente essas duas coisas. Então vamos para a nossa curiosidade. A gente até começou a falar, é um dos sintomas da narcolepsia, é a paralisia do sono. É um dos sintomas da narcolepsia, mas não quer dizer que se você tem paralisia do sono, você tem narcolepsia. Tem vários outros sintomas importantes, né? Uma grande porcentagem das pessoas, eu já tive, não sei se você já teve. Eu já tive algumas vezes. Paralisia do sono é muito comum, durante a vida, cerca de até 50% das pessoas vão ter uma experiência de paralisia do sono. O que é? Você tá lá, o corpo tá parado, você tá lá dormindo, né? Aí de repente, você tá como se estivesse aprisionado. Você acorda, sua mente acorda e seus músculos não mexem, seu corpo não mexe, seu corpo tá tipo assim, paralisado mesmo. É a paralisia do sono. E muitas pessoas têm experiências muito ruins, né, Zé Maldo, quando tem a paralisia do sono. Sim, é muito ruim mesmo, porque a pessoa quer mexer, se for só a pessoa querer mexer e não conseguir, é uma coisa. Só que a paralisia do sono clássica tem mais coisa. A pessoa quer mexer, não consegue e ela imagina que tem alguma entidade maligna do lado dela querendo fazer mal para ela. Aí ela fica desesperada, tenta mexer, não consegue, aumenta o desespero e aí ela começa a ficar com cada vez mais medo, né? Mais medo, ela acha que tem, por exemplo, um ladrão assim invadindo a casa dela, ela acha que tem um assassino atrás dela, né? Ela acha que tem, sei lá, que ela foi abduzida por aliens, né? Aliás, muitas histórias de abdução por aliens, na verdade, são pessoas que tiveram paralisia do sono e imaginaram que foram abduzidas por aliens, né? Na verdade, era a paralisia do sono. E aí quando a pessoa termina de acordar
e consegue se mexer, ela vê que não tinha nada disso no quarto dela, né? Nada disso. Não tinha um ladrão, não tinha um assassino, não tinha um alien. Aliens, não sabemos. Às vezes tinha um alien, né? Essa turma, né, Zé Mauro? A gente não sabe como é que eles são. A princípio não. A princípio não. A princípio não. Então, gente, gostou da curiosidade? Então, ó, só para reforçar, paralisia do sono é um sintoma da narcolepsia, mas ocorre em muitas pessoas, mais da metade talvez você já tenha tido essa experiência. E se você tem, não fica preocupado. Lembra que isso acontece e você pode se concentrar numa parte do seu corpo, assim, tipo no seu dedinho, alguma coisa assim, que quando você se concentra nisso, se concentra em mexer. Isso vai ajudar você a terminar de acordar e conseguir movimentar e passa esse desespero, esse medo todo. Não é algo maligno, né? Assim, quando eu digo maligno, não causa mal para você, não faz mal para a sua saúde. É só você ficar calmo, concentrar que você termina de acordar. Gostaram do vídeo? Muito bacana, né? Se você quiser saber mais coisas sobre o sono, nós temos aqui um curso do Dormir Bem Urgente, mais de 10 medidas para controlar a insônia. Temos também um curso muito bacana de neurociências do sono para aprofundar essas questões de neurociências do sono. E nós temos também a opção de terapia. Se você tem uma insônia muito grave, seguiu as dicas do canal que não conseguiu melhorar, faça a terapia com a gente. É isso aí. Então, até a próxima semana. Um abraço e tchau! Tchau!